para a gente poder aí ter uma referência aí, tá? Então, assim, na aula passada, fala do dia 17, se eu não me engano, eu fiz uma pergunta para vocês até responderam de certa forma, e aí eu complementei só a resposta de vocês, mas ela é um tanto quanto, tipo assim, ela requer uma reflexão nossa, entendeu? Requer uma reflexão, porque a pergunta que eu fiz era questionando se era necessário ou não, por que tal. Então, requer uma reflexão no sentido de tecnologia, das placas, de mercado. Então, a minha aula vai ser também baseada em tentar dar uma visão aí para nós melhor sobre tudo isso, tá bom? Vamos ver se a gente consegue trabalhar essa parte aí e tal. Então, eu também passei uma atividade aí na aula passada. Essa atividade eu preciso me entregar até sexta-feira. Quem não viu a atividade, dá uma olhadinha no grupo lá, tá lá a atividade, tá bom, gente? Ok? A aula também está sendo gravada, tá, pessoal? Então, qualquer coisa aí a gente depois coloca para os outros colegas aí da aula, tá bom? Bom, vamos lá, gente. Ó, eu vou voltar aqui do ponto da aula passada, então. Vou sair aqui desse slide, depois eu trago ele de volta. Eu tinha perguntado para vocês a necessidade, qual era o porquê do sistema operacional. A gente tem que colocar ele no computador, né? Ou seja, como a gente tem hoje com aparelhos mobile, na verdade você tem um aparelho e o programa ele está lá disponível para você já usar. Você liga, o programa já vem instalado ou pré-instalado, você geralmente apenas habilita a configuração dele, alguns recursos, e quando muito você é, roda uma atualização, né? Você roda uma atualização. Em alguns aparelhos, tá? Eu estou falando de smartphone, tá, pessoal? Mas isso pode se aplicar a um tablet, tá? A um aparelho de GPS, a um smartphone, mas vai depender muito do modelo, tá? Geralmente isso não é possível da forma como a gente está imaginando para computador. Ou seja, eu estou falando e a gente tem que mudar o programa que tem no aparelho. Isso geralmente não é muito comum, tá? O que acontece aí é a possibilidade da gente fazer uma atualização do programa, ou manter ele atualizado, né? E essa atualização, na maioria das vezes, ela está condicionada ao fabricante do próprio aparelho, porque ele pode colocar alguma restrição física que você eventualmente não consegue fazer isso. Os computadores de praxe não têm exatamente esse cenário. O que os computadores têm, né, a possibilidade de você escolher o seu sistema operacional e instalar ele no computador. O sistema operacional ele vai ficar no computador em uma memória externa, tá? Uma memória complementar ou auxiliar. E olha que interessante, gente. Ó, eu falei uma memória externa, mas eu estou falando do HD. E nós sabemos que o HD ele fica dentro do computador, ele é interno, né? Então, por que eu estou usando a palavra externa? É porque, na verdade, esse HD ele pode ser removido, né? Ele pode ser levado de um lugar para o outro, e você, na verdade, estaria levando o sistema operacional que está ali, tá? Tecnicamente falando, o HD não é considerado uma memória interna do sistema de computador, tá? As memórias internas, como eu comentei com vocês, como eu comentei com vocês, a memória externa. Só um minutinho falar com o Felipe aqui, para ele tentar habilitar o microfone, ou usar um fone de ouvido. Tem um fone de ouvido? Ser isso. Ou... Os demais, vocês estão me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Eu tô. Tá ouvindo, Gabriel? Tá, estão me Tô, ouvindo tô. bem, né? Ok, Paulo, tá me ouvindo, né? Sim. Tá bom. É ele mesmo? Eu pedi para ele tentar ver o fone de ouvido ou ele sair e voltar novamente. Ele já tá, vamos ver se ele vai conseguir. Tá bom. Ok, então assim, eu estava falando da questão do HD, apesar do HD ficar dentro do gabinete, tecnicamente falando, assim, em termos técnicos, ele não é considerado uma memória interna de um computador, tá bom, gente?
Ele é considerado memória complementar, uma memória auxiliar ou memória externa. Memória interna do computador seria a memória RAM e seria a memória ROM. O Felipe, eu não sei se ele consegue me ouvir, porque eu vejo que também que ele não tem o microfone, não está habilitado dele, nem aparece aqui, na verdade. Pode ser isso. Tá. Vou dar sequência aqui, e aí eu falo para ele que eu estou gravando a aula, ele pode ver, caso ele não consiga pegar agora. Estou... Ah, ah, ok, tá bom. Então, na aula passada a gente tinha parado nesse ponto. Essas imagens que eu estou mostrando para vocês aí são imagens paradas, tá bom? São imagens estáticas. Essas imagens aí, pessoal, elas são imagens que eu tirei da memória ROM, tá? Peguei da internet, mas algumas aí elas podem ser copiadas da memória ROM. Então é estática essa imagem aí, tá? O que que elas trazem, gente? Elas trazem informações da placa-mãe. Elas trazem informações do que a placa-mãe está reconhecendo nela, o que está conectado a ela, em termos de memória, em termos de placa adaptadora, em termos de dados de funcionamento relacionado à frequência de operação, relacionado a como que ela vai reconhecer determinado dispositivo, tá bom? Nós podemos e devemos entrar aqui no programa da memória ROM, tá, gente? Para a gente fazer algumas configurações, alguns ajustes, tá? Mas esses ajustes, essas configurações, elas têm que, a gente tem que ter muita consciência do que você vai mudar lá e do porquê, para que você não acabe danificando o funcionamento dela. Tá? Geralmente, o que você mexer aqui não vai estragar a placa, mas pode fazer com que ela não opere, ela não funcione corretamente, porque vai depender aí do que você tem fisicamente, e aí você muda algum parâmetro aqui, aí ela acaba não funcionando. Tá? Então, essas imagens que eu tinha mostrado na aula passada são imagens relacionadas a BIOS, ao programa que está na memória ROM. Aí, para a aula de hoje, eu separei outras imagens de placas tal, e também separei imagens da memória ROM. Então, eu vou querer habilitar para vocês agora, rapidamente aqui, as imagens de memória ROM, para a gente poder aqui ver um ponto importante. Tá? Ó. Então, se alguém tiver alguma dúvida aí, né, algum, alguma questão relacionada à memória ROM, tá, gente? Então, tá aí, ó. A memória ROM é um chip, tá? Toda vez que você fala memória ROM, é um chip, é um CI, é um circuito integrado. Agora, ela tem em vários formatos, ela tem tamanhos diferentes, formatos diferentes, algumas têm mais áreas de contato, tá vendo? Que seriam esses terminaizinhos de contato, outras têm menos, tá bom? Mas elas são memória ROM, e o que acontece, pessoal? O que você tem que procurar lembrar é que se ela é uma memória ROM e ela já está em funcionamento no equipamento, no computador, na placa que você está vendo, é porque dentro dela está gravado um programa. Esse programa não poderá ser apagado mais. Se esse programa for apagado, na realidade você perdeu a memória ROM, tá? Porque tecnicamente falando, a gente costuma dizer que o programa aqui é armazenado, gravado apenas uma única vez, tá bom? Nesse exemplo que eu trouxe aqui para vocês, se vocês olharem aqui do lado, eu tenho um chip parecido, só que está escrito RAM. Então, assim, gente, geralmente para placa-mãe, para computador, nós temos placa de memória RAM. Aqui é um chip, mas né, uma placa de memória RAM, ela tem chip de RAM. Eu separei aqui algumas placas de memória RAM para mostrar para vocês. Esse aqui é só um CI completo de memória RAM. E aí, gente, temos que se apegar a isso. Ó. Se ela é um chip de memória RAM, o que ela tem aqui dentro, tá certo? Ela está vazia. Quando você liga o sistema, quando esse sistema foi energizado, ele vai receber os programas, os dados. Geralmente, os primeiros programas que ele recebe é da memória ROM, tá? Os primeiros programas que passam a vir para ele é da memória ROM, que foi gravado pelo fabricante. Então, a relação entre as duas aqui é muito grande, tá? Tipo assim, ó, você desligou o equipamento agora, as duas param de funcionar.
né? Porque elas funcionam com energia. Então, elas param de funcionar. Mas a RAM, ela fica totalmente limpa. Ela não armazena nada, ela não consegue segurar nada. E a ROM, pessoal, ela para de funcionar, mas ela não apaga o seu conteúdo. O conteúdo está lá gravado, guardado, para quando for iniciar, ele carregar novamente. É mais ou menos o que acontece, tá? Com o teu smartphone, quando você desliga ele, aí você liga, aí você espera ele carregar, ou seja, você sabe que uma parte que ele tem ali, né, uma parte que ele tem ali é para ser carregado, ou seja, uma parte que ele tem ali, você só vai poder usar o aparelho depois que ele carregar, entendeu? Então, a ideia, né, do chip da memória ROM é manter um programa, certo? É manter um programa que você vai ligar o aparelho e aquele programa vai ser carregado. Felipe, você consegue me ouvir agora? Você brigou aí com o microfone, consegue me ouvir? Quiser dar um ok aí? Consegui, professor. Você Tá, tá me tá ouvindo? ótimo. Então. Tá, tô te ouvindo bem, sim. Tá, eu desliguei aqui porque deu uma chiada, mas estou te ouvindo bem agora. Tá bom, tá ótimo. Então, gente, ó, voltando aqui para a questão da memória ROM, é isso que a gente precisa saber dela. Agora, sim, não quero também gerar assim uma grande preocupação em vocês. Por exemplo, você não precisa se preocupar com todos os detalhes de uma memória ROM. Por enquanto, não tem essa necessidade. Por enquanto, é muito importante a gente entender claramente o papel que elas têm na informática, né? Ó, na placa-mãe, no computador, na placa de vídeo. Eu vou mostrar a placa de vídeo para vocês aqui. Né? Então é importante vocês entenderem essa relação. Tá? Pessoal, quem grava o programa aqui na memória ROM, naturalmente, é o fabricante que vai colocar um software, um programa aqui, que vai reconhecer e habilitar todas as características das placas que você colocou ali, né? Da placa-mãe, do processador e das outras placas que estão na placa-mãe. Tá? Então, tudo isso é feito dentro de uma série de padrões para que tudo dê certo no final. Tá bom? Lembrando, então, que a ideia que eu quero passar para vocês agora, o conceito que eu quero passar para vocês agora, é que memória ROM, tá? Memória ROM é aquela memória que os dados gravam e não são mais apagados. E é importante no computador porque é esse programa que inicia a placa-mãe. A memória RAM, eu vou falar daqui a pouco, né? Já comentei, mas eu vou lembrar vocês daqui a pouco. A memória RAM é aquela que recebe os programas que a gente está usando. Eu mudei aqui apenas para lembrar vocês também que eu comentei que existem tipos de memória ROM, né? A do computador, mais comum é a gente falar ROM, mas algumas placas especiais, elas têm uma característica de ROM diferente. Elas permitem sim uma regravação, mas aí ela não é mais ROM, ela é chamada de EPROM, por exemplo. Tá bom? Então aqui eu tenho mostrando para vocês aqui que existem algumas características de memória ROM diferentes, tá? Vou sair aqui dessa parte dessa imagem e aí eu vou saltar direto para a placa-mãe. Antes de mostrar a placa-mãe aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês que existe conceitos diferentes de placa-mãe, tá bom? Então, existe a placa-mãe para computador, que você conhece, que você deve ter visto lá no laboratório, que é essa daqui, ó, micro ATX, tá vendo? Mas existe placa-mãe, pessoal, que ela é pequena, seria essa mini ITX, tá vendo? Ó? Ela é pequena, ela é feita para computadores que vão ocupar pouco espaço, num lugar, no escritório, numa bancada. E existe, gente, placa-mãe menor ainda. Então, existe uma placa-mãe chamada Nano ITX. É uma placa que ela cabe na palma da sua mão, tá vendo? E aí existe, gente, uma placa-mãe menor do que essa, que é a Pico ITX. Tá? Para que essa placa, professor? Então, gente, essa placa aqui não é para você montar um computador, tá bom? Essa placa é para poder executar programas que vai fazer alguma operação. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, tá, gente? Aqui é um exemplo, tá? Vamos supor que um semáforo lá da Amador Bueno, da Celso Garcia, é um semáforo inteligente, tá? Ele consegue ter um sensor lá e ele contar quantos veículos passam dentro de um certo tempo, e aí ele vai mudando o sinal de vermelho e amarelo de acordo com esse movimento, esse fluxo. Só que esse semáforo inteligente, ele tem que executar um programa.
E para ele executar um programa, tem que ter processador, tem que ter memória, tem que ter a placa-mãe. E é claro que não dá para a gente pegar um gabinete de computador, né, pessoal? Colocar lá no poste, lá em cima, e deixar ele amarrado lá e ele processar esse programa, entendeu? Então, o que acontece? A indústria de informática, né, ela oferece soluções para isso. Então, existem placas que são extremamente pequenas para vocês fazerem isso. Eu vou dar outro exemplo para vocês, tá bom? Às vezes você tem aí aparelhos que é um módulo, a gente fala assim, olha, isso aqui é um módulo de tal coisa, tal. Na realidade, gente, se vocês abrirem aquele módulo, o que tem lá dentro é uma placa-mãe, né? Só que ela não é igualzinha a essa placa-mãe micro ATX que você tá vendo aqui. Ela vai ter aqui algumas características diferentes, tá bom? Então, se vocês observarem essa placa, a Pico ITX aqui, ó, ela tem um espaço, aonde eu estou passando o mouse agora, não sei se vocês conseguem acompanhar aí, ó, onde eu estou passando o mouse aqui, gente, esse aqui é o processador, a CPU, que é quase o tamanho, né, de uma caixa de fósforo aí e tal, né, é menor do que, sei lá, um maço de cigarro. Se vocês olharem esse processador aqui, ó, ele é quase a metade da placa-mãe. Então, essa placa aqui, ó, ela chega a ser o tamanho de uma carteira de carregar dinheiro, tá vendo? Então, assim, na indústria da informática existem placa-mãe, né? O conceito de placa-mãe é o mesmo, você não precisa, né, tipo, eu vou estudar, vou fazer um curso de manutenção de computador para mim entender o que é uma placa-mãe Pico ITX. Não precisa, certo? O que você tem numa placa-mãe Pico ITX, pessoal? Você tem memória ROM, você tem que ter processador, tem que ter memória RAM, tem que ter, né, entrada para você colocar algum dispositivo de memória de dados, né, tipo uma entrada USB, uma entrada SATA para colocar um HD do tipo SATA, ou uma entrada IDE para colocar um HD do tipo IDE, tá vendo? Então, a ideia de placa-mãe é a mesma. Aqui a nossa primeira apresentação aqui, ó, que é a Standard ATX, na verdade, a placa-mãe padrão, né? Essa é a famosa placa-mãe ATX. Essa placa-mãe é um pouco maior do que a micro ATX, porque ela oferece mais opções para a gente colocar aparelhos nela, tá bom? Essas placas, pessoal, elas são caracterizadas pelo seu tamanho físico mesmo, tá bom? Quanto menor a placa-mãe, ela vai sendo classificada aí dentro de uma área aí, tá? E existe mercado para todas elas, tá? É lógico que provavelmente você talvez ainda não tenha visto uma mini ITX, ou você talvez não tenha visto uma placa tão grande como a ATX Standard, mas na verdade, é questão de tempo. Se vocês começarem a observar quando vocês forem para Santa Efigênia, quando vocês forem para a cidade, ou quando vocês estiverem numa loja de informática, ou, pessoal, se vocês entrarem no shopping, no supermercado, e vocês verem os equipamentos deles de informática, muitas vezes você vai ver lá um gabinete, né? Um console, um gabinete, que ele é extremamente pequeno. Como é que cabe lá dentro uma placa-mãe, um HD, memória, fonte de computador? É porque, na verdade, aquele computador pequeno, né, é uma placa Flex ATX, Mini ATX, tá bom? Então, são essas características aí. Eu tenho vários modelos de placas, tá vendo? Essa placa Mini ATX, olha o nome que ela carrega aqui, ó. Mobile, né? Que a gente pode ler como mobile, tá? Na verdade, pessoal, ela é sim feita, né, para uma solução que vai permitir mobilidade, para você colocar em algum dispositivo, algum equipamento, algum console que vai fazer isso. Um outro exemplo bem bacana para vocês da Mobile ITX aqui, ó, é, por exemplo, esses representantes comerciais. Sabe quando vai lá um representante de uma empresa de refrigerante, de uma empresa de produtos alimentícios, com um equipamento, com um aparelho? Às vezes aquele aparelho é um computador, só que é um computador reduzido, né? É um computador que acessa o Wi-Fi, que roda algum programa, tá bom? Então, gente, tem que ser uma placa desse tipo aqui, tá bom? Ok? Eu tenho lá no laboratório, eu tenho uma placa desse porte aqui, ó, Pico ATX. Aí, a gente voltando logo lá, a gente lembrando, eu vou mostrar para vocês lá, tá bom? Então, existem aí os modelos de placa, e aí existem as placas, né, pessoal?
As placas, gente, são vários, vários e vários modelos, tá bom? Como é que você escolhe uma placa? Você escolhe uma placa, né, uma placa-mãe, você vai comprar ela de acordo com a necessidade sua ou do seu cliente. Se, se for um parente seu, de acordo com um parente seu. Eu vou dizer para vocês que o nosso curso, ele prevê que você consiga montar um computador do estado zero, tirando as placas das embalagens, montando uma na outra, fixando no gabinete, colocando os cabos e montando, e aí ela tem que funcionar, vai colocar o programa e operar. Então a gente precisa entender, né, essas diversas quantidades de placas e fabricantes que tem aí no mercado, tá bom? Então, assim, como é que começa? Como é que você escolhe uma placa-mãe? A escolha de uma placa-mãe, pessoal, tem que seguir alguns critérios que você vai colocar para a pessoa ou para você mesmo. Se for para você mesmo, por exemplo, tá? Se for para você mesmo, você tem que pensar assim: você quer montar um computador para você poder usar ele rápido, logo, para você fazer as coisas da escola, da nossa aula e tal, é uma coisa. Se você pretende montar um computador para você jogar, para você usar alguns jogos que são lançados no mercado a cada 6 meses, a cada um ano, se você for montar um computador para você poder rodar programas gráficos, programas que vão fazer edição de imagens, é uma coisa. Então, é esses critérios que você tem que ter. E o outro critério que você tem que lembrar, e claro que você vai lembrar isso, é o dinheiro. É o dinheiro, né, pessoal? Quanto é que vocês podem gastar? Quanto é que você está disposto a gastar para o seu computador, tá? Quanto que você está disposto a pagar numa placa-mãe, tá? E aí, se você está falando para mim que você quer montar um PC game, eu sei que você já sabe que você vai gastar. É isso, Paulo? Eu estou certo? Gabriel, é isso mesmo? Se você vai montar um PC game, eu sei que você sabe que você vai gastar? Sim. É isso, né, gente? Tá bom, pessoal? Assim, quem for montar um computador hoje, né, PC game, essa pessoa ela vai gastar. Ela vai gastar assim um dinheiro, né, um valor acima, né, 2.000 para cima, né? vai gastar, né? Mais do que um computador, ela vai gastar. Por quê? Porque é diferente, né? Porque a gente sabe que as placas são mais rápidas, então elas têm mais memória, então elas têm mais processador, então elas são mais caras. E para a gente montar um computador bom, a gente fala de quê? De velocidade, de memória, de qualidade de imagem, e tudo isso está relacionado com se pagar um pouco a mais para isso, tá bom? Gente, ó, não dá para me falar de dinheiro para vocês, tá bom, pessoal? Não dá para me falar de dinheiro assim, por exemplo, vamos fazer um orçamento. Eu vou fazer um trabalho com vocês no grupo, não é hoje, tá? Mas eu vou fazer um trabalho com vocês. Vamos montar um PC game gastando R$ 3.000, né? R$ 2.500. Dá para montar? Dá, claro que dá. Lógico que dá, tá bom? Mas também dá para montar um PC game gastando 5.000. Também dá para montar um PC game gastando 7.500, R$ 9.000. Então não dá para a gente ficar falando de dinheiro aqui agora, tá bom? Porque é muito relativo. Então, o que a gente tem que ter em mente é o seguinte, tá? Esse computador que eu vou montar, ele é para mim, né? Ele é para mim dar aula aqui na escola, rodar alguns programas com vocês na aula, mostrar alguns slides, tá? Eu preciso desse computador logo, ou eu posso esperar um ano? Posso esperar um ano e meio, tá bom? Porque isso daí está relacionado, né, com como que eu vou fazer isso, tá, pessoal? Então, se eu preciso de um computador logo e ir para trabalhos rápidos, então é um computador barato, então eu vou correr atrás disso. Se eu não tenho pressa de um computador, então eu não preciso me preocupar em escolher uma placa agora. Eu só vou ver quanto é que eu posso gastar para mim me programar e ver a placa. Eu estou mostrando para vocês aí uma placa de servidor.
Vocês já tinham visto uma placa de servidor, pessoal? Aí é só uma imagem, é só uma foto, mas é uma placa real. Essas placas existem. Já tinham visto uma placa de servidor? Alguém Eu pode me não. dizer... Não? Pessoal, alguém pode me dizer o que é essa ideia de servidor? O que seria um servidor? Alguém pode me dar uma ajuda aí? Gabriel? Paulo? Não sei, não. Não? Pessoal, o servidor é o seguinte, ó. Eu vou deixar essa tela aqui, eu vou entrar na internet aqui com vocês agora, ó, tá? Nem tinha preparado isso aqui, mas vamos fazer agora, ó. Eu estou aqui no Google, tá? E eu vou colocar um servidor de rede, tá? Quando eu fizer isso aqui, ele vai me trazer aqui, servidor de rede ou para rede, tá? Ele vai me trazer algum modelo da IBM, ou da Dell, ou talvez da HP. Vocês vão perceber, gente, que pelos valores, não sei se vocês já estão conseguindo ver aí à direita, eu começo na faixa de 3.500, 6.000, 4.000 e por aí vai, tá bom? Mas o que eu queria mostrar para vocês, na verdade, é essa imagem. Deixa eu ver se eu acho fácil aqui, tá? Aqui, ó. Eu vou buscar essa imagem aqui, ó, para mostrar para vocês, tá bom, gente? Ó, vou pegar essa imagem aqui, ó. Essa imagem que vocês estão vendo aí agora, gente, é o seguinte, ó, ela representa para nós uma estrutura de redes de computadores, tá bom? Aí ela está dizendo aqui, ó, que a gente tem um servidor, tá vendo ele aqui, ó? Um servidor que ele recebe o sinal da internet, tá vendo? E ele repassa para um switch, que por sua vez repassa para várias outras máquinas. Mas não é só isso que ele faz, tá bom? Se vocês observarem, nessa imagem, inclusive, eu tenho dois servidores, porque um guarda dados e o outro pode controlar a segurança da empresa. Então, a ideia de servidor é isso, é um computador especial, um computador muito rápido, que ele vai servir aos demais computadores da empresa, que ele vai gerenciar o que os computadores da empresa podem fazer. Essa é a ideia de um servidor, tá? É claro, tá, Entendi. gente, que isso aqui no curso de rede eu vou falar de várias outras situações de como o servidor ele trabalha, tá? E assim, servidor, pessoal, é muito comum nas empresas, tá? Empresa pequena, mesmo com 10 computadores, tem que ter servidor, tá? Então, aqui é a ideia de um servidor. Eu vou voltar, então, para a imagem que eu estava mostrando para vocês, para mostrar aqui, então, que essa placa-mãe, olha o que ela tem, gente, ó. Ela tem duas áreas de processadores. Ela aceita você colocar dois processadores. Naturalmente, ela funciona com um processador só, mas se você colocar dois, ela aceita. Outra coisa, ó, ela oferece uma área de memória RAM extremamente grande, tá vendo? Ó? Ou seja, uma quantidade grande de memória RAM. Essa placa-mãe, se ela estiver totalmente completa, com todos os dispositivos, ela vai ser uma máquina bastante rápida, com alta performance. Essa placa é mais cara, professor? Sim, essa placa aqui chega a custar 3, 4 vezes mais o valor de uma placa para um computador normal, para um computador comum, tá bom? Ok? Pessoal, eu gostaria de saber se vocês querem fazer alguma pergunta aqui. Eu não gosto de ficar falando muito sem dar um espaço para perguntarem alguma coisa. Alguma pergunta? Não, até o momento tá claro, professor. Tá bom, gente. Ó, Não, não. beleza, pessoal. Então, assim, ó, por que eu puxei esse assunto de placa e tal? E eu tenho outras imagens de placa lá, mas eu não vou entrar no assunto com elas agora, porque vai demandar mais tempo aqui e ele vai fechar a nossa aula. O que eu vou fazer é mandar as imagens para vocês, assim vocês vão olhando e na aula que vem a gente volta a falar sobre elas. Por que eu puxei o assunto de placas? Porque quando eu levantei a ideia da memória ROM, gerou uma dúvida aí, gerou uma polêmica. A gente conversou, eu expliquei, mas ficou meio assim. E aí a gente falou do sistema operacional. Quando eu falei de sistema operacional, a gente falou do Windows, né? Falamos do Windows, vou colocar só o W aqui, tá? E falei um pouco do Linux. Então, no meio
disso tudo aqui, ó, entre o sistema operacional e a placa, vem o programa da ROM, tá bom? E aí, se vocês pegarem as imagens que eu acabei de mostrar para vocês, vocês já perceberam que existem vários tipos de placa, vários tipos de situações, tá? Então, por isso que não dá para a gente pegar igual um smartphone e ter um sistema gravado direto na placa-mãe, tá? Né? Porque aí a gente vai perder muito, tá? Ou seja, se você fizer isso, tá? Se você fizer isso, por exemplo, se vocês fizerem isso daqui, ó, nessa placa aqui, ó, né? Se você colocar o Linux nela, ela só vai rodar o Linux, né? Se você colocar o Windows, ela só vai rodar o Windows. Agora, do jeito que ela está aqui, olha que bacana, ó. A empresa que comprar essa placa, ela pode colocar o Windows ou ela pode colocar o Linux. Vai depender da necessidade dela. Então, é uma situação diferente, né, de um smartphone, dos equipamentos mobile, tá bom? Então, assim, essa placa que eu estou mostrando para vocês da Gigabyte, por exemplo, gente, essa placa aqui, eu vou montar ela para um computador, para uma secretária usar. É uma situação, tá vendo? Agora eu posso pegar essa mesma placa e colocar para uma outra pessoa que vai trabalhar com gráficos, que vai trabalhar com imagens. Então, ela vai precisar de uma configuração diferente. E o sistema operacional é que ajuda a gente a configurar essa placa de forma diferente. Portanto, é muito importante, é saudável, né, que o computador ele aceite, ele te dê opção de sistema operacional, tá? É bem verdade que as opções que nós temos hoje em dia não são muitas. É o Windows ou Linux, tal, você não consegue mudar muito disso, mas nós temos a opção. Nós temos a opção, tá bom? Então, eu vou postar lá no nosso grupo as várias imagens que eu tenho para vocês de placas que eu peguei para vocês olharem. Na próxima aula, eu falo um pouco dessas placas, porque todas elas têm a ver com o programa da BIOS e com o sistema operacional. Por isso que eu trouxe esse material para vocês hoje, tá bom? Aí, gente, na aula de hoje, apesar de eu ter focado e falado de placas, o objetivo principal é essa junção, é a gente entender a ideia do sistema operacional. E eu comecei a aula falando para vocês da memória ROM e da memória RAM. Elas têm papéis diferentes, né? Mas trabalham juntas ali. Não dá para você ter um computador que só interessa você ter um tipo dessa memória. Tem que ter as duas mesmo, tá bom? Gente, eu vou finalizar nossa aula, então. Eu tenho presente aqui na aula, saiu alguns alunos, mas eu peguei o nome aqui, mas está presente ainda o Gabriel, o Paulo e o Felipe, tá? Isso mesmo. Isso Com mesmo, certeza. né? Tá ótimo, então, gente. Obrigado por vocês terem vindo para assistir a minha aula. E aí fiquem de olho lá no grupo. Eu passei uma atividade para vocês me entregarem na sexta. E aí o material que eu vou entregar agora é para a gente estudar até a semana que vem. Tá? Ok? Professor, eu não consegui abrir aquele documento, não. Ele está no Word. Não conseguiu? Eu vou postar uma imagem dele, Não. então. Eu vou abrir ele já. Melhor. E aí eu mostro a imagem. Tá, beleza, sem problema. Tá bom? Obrigado, gente. Até mais, tá? Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Beleza, Valeu, até falou. mais, pessoal.